Existe um mito nos juizados especiais. Qual é o mito que existe nos juizados especiais? Que o cidadão, ao ir a eles, juizados especiais, não terá que desembolsar nenhum valor de custas, despesas, taxas. E se eventualmente ali perder a demanda, não será condenado a honorários. Por que eu digo que isso é um mito? E esse mito, inclusive, me traz uma preocupação em termos de terminologia. Qual terminologia? Isenção. Galera, muitos falam que ir nos juizados especiais existe uma isenção de custas, de taxa judiciária, de despesas, que são conceitos diferentes que a gente vai explicar quando a gente estiver estudando aqui na Enval Online, justamente nesse nosso curso para o TJ, o provimento 75, tá? Custas tem um conceito, taxa judiciária tem um conceito, despesas judiciárias ou judiciais tem outro conceito, tá bom? E aí é um erro muito grande falar que nos juizados existe isenção disso. Não é assim. O que os juizados especiais oferecem de benesse ao jurisdicionado é não cobrar dele valores em primeiro grau de jurisdição. E se condenado, se perder a demanda, a sentença, ela de primeiro grau, claro, não o condenará a ônus sucumbenciais nem a honorários de advogado. Mas isso não é uma isenção. É simplesmente, digo novamente, uma benesse para aquele cidadão que faz a opção de levar a sua demanda aos juizados especiais. E eu, como advogado, senhores, costumo dizer muito para quem eu vou representar, para a galera que trabalha comigo no escritório, se possível, peçam gratuidade de justiça, tá? Porque, ao recorrer, você precisará, se for o caso, que pagar não apenas o preparo normal que a gente tem para o ato de recorrer, mas também, porque o preparo engloba tudo aquilo que não foi cobrado em primeiro grau de jurisdição, você tem que pagar para recorrer no juizado. Então, por isso que não há isenção nos juizados de despesas, custas e taxas. O que nós temos no juizado é a não cobrança de valores em primeiro grau. Quer recorrer? Vai pagar. E isso pressupõe um fator, cara, vê se vocês concordam comigo, de que eu quero que o cidadão venha aos juizados especiais e faça acordo. Não fez, se submeta à sentença. Porque se ele recorrer, ele vai ter que pagar. E se ele recorrer e perder, além de pagar o preparo abrangendo tudo que ele deixou de recolher no processo até agora, ele terá que pagar também honorários de sucumbência. Galera, vamos lá, o material nosso, por gentileza, está aqui, ó. Das despesas, vamos trabalhar primeiro o artigo 54 da Lei 9.099. E o artigo 54, caput, o que nele aqui eu destaco, é justamente que o acesso aos juizados especiais independerá em primeiro grau de jurisdição. Artigo 54 da Lei 9.099. O acesso ao juizado especial independerá em primeiro grau de jurisdição do pagamento de custas, taxas ou despesas. Então, eu insisto que o artigo 54 da Lei 9.099 está dizendo para a gente, não é que o autor ou o réu, ali nos juizados especiais, tem isenção, ele não tem, ele não está sujeito ao pagamento de custas, taxas e despesas quando do processo em primeiro grau de jurisdição. Caput do artigo 54 é o que a gente tem aqui devidamente posto e lançado, ok? Por seu turno, quando a gente dá um pulinho no artigo 54, parágrafo único, percebam, ele vai dizer para a gente o seguinte:
O preparo do recurso, na forma do parágrafo 1º do artigo 42. E o que me diz o parágrafo 1º do artigo 42 da Lei 9.099? O preparo será feito, recorreu 48 horas depois do recurso, independentemente de intimação. Deve a parte fazer o preparo. E aí, voltando ao parágrafo único do artigo 54 da Lei 9.099, esse preparo, atenção no texto normativo, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, com a ressalva, claro, da figura da gratuidade de justiça. Portanto, senhores, eu vou insistir nesse ponto. Não se trata de uma isenção. Vou repetir. O artigo 54 não dá isenção de custas, nem de despesas, nem de honorários, nem de taxa judiciária. O que a lei está dizendo artigo 54, em primeiro grau, eu não vou te cobrar isso, cidadão. Mas se lá nos juizados especiais você resolver recorrer contra a sentença, você vai ter que fazer o preparo, independentemente de intimação, 48 horas depois da apresentação do recurso. E nesse preparo, além das custas e despesas do recurso, você vai pagar tudo aquilo que você não recolheu no curso do processo, em primeiro grau. De novo, galera, leitura, por gentileza. Parágrafo único do artigo 54. O preparo do recurso, na forma do parágrafo 1º do 42, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau. Isso, para mim, é muito nítido. É o juizado dizendo que não recorre da minha sentença, não, porque para recorrer, você vai ter que pagar tudo aquilo que você não pagou, porque eu vou insistir. Não existe isenção nos juizados. E como eu vejo colegas advogados, até mesmo professores, dizendo que nos juizados especiais, ali em primeiro grau, a parte tem isenção. Senhor, se eu tiver isenção, eu não tenho que recolher, eu não tenho que pagar. Não é isso que a lei está dizendo. A lei está dizendo que você não tem que pagar até a sentença. Recorreu, vai pagar tudo que você deixou de pagar pela benesse que o artigo 54 caput está te dando. E isso é extremamente importante para a prova de você no TJ. Saber essa diferenciação. Claro que se a parte está sobre as benesses da gratuidade de justiça, esse preparo, claro, fica dispensado. Portanto, senhores, muita atenção. Você aí, por gentileza, artigo 54 dela Lei 9.099, vou insistir pela última vez. Não é isenção. E aí, o 55 cuida de honorários. Então, quando você vai nessa parte de ônus financeiro de despesas, ali dentro da Lei 9.099, senhores, você tem que dividir. O artigo 44 cuida de custas, taxas e despesas, e o artigo 55 cuida de honorários de advogado. E o que nos diz justamente esse artigo 55, entrando aqui no fatiamento dele? Senhores, a sentença de primeiro grau, primeira parte, caput do artigo 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custos e honorários de advogado, ressalvada a litigância de má-fé. E aqui percebam no esquema que a gente colocou no material, trazendo inclusive o artigo 80 do CPC, que são os casos de litigância de má-fé. Se o cidadão é visto na sentença, lá nos juizados, como litigante de má-fé, ele sai condenado a todo o ônus financeiro e também a honorários de advogado. É uma forma do juizado coibir a litigância de má-fé. Até de uma forma mais enfática, talvez, digamos assim, que no CPC. Por quê? Porque nos juizados eu dispenso a parte, como nós aqui estamos dizendo,
do pagamento inicial de custas, honorários e despesas, perdão, de custas, despesas e taxa. E se perder na sentença, eu não condeno ele a honorários. Concordamos que é o que a lei coloca para a gente, senhores? Beleza. Então, isso poderia fazer com que alguém fosse aos juizados especiais com processos completamente sem fundamentos, com o objetivo de vingança. E vou dizer para vocês, tem muita gente que faz isso, que vai ao Poder Judiciário não para efetiva busca de direitos, vai para poder perturbar a vida dos outros. E como nos juizados não se paga valores para ser ali autor de demandas, o que pode acontecer? A potencialização da litigância de má-fé. Então, como que o juizado vai coibir essa figura da litigância de má-fé? Justamente com a redação do artigo 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários, ressalvados os casos de litigância de má-fé. E, galera, segunda parte desse caput do artigo 55. Em segundo grau, o recorrente vencido. Em segundo grau, o recorrente vencido. Então, eu estou partindo da premissa, segunda parte do artigo 55, do caput D, que houve o recurso contra a sentença. Sentença que, ressalvadas hipóteses de má-fé, não condenou o vencido a honorários. Mas essa parte vencida, inconformada com a sentença, interpõe um recurso inominado, vai pagar o preparo, artigo 44. E se ele, recorrente, perder o recurso, se ele for o recorrente vencido, vai dizer a lei que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados, essas figuras dos honorários, entre 10% e 20% do valor da condenação, ou, não havendo condenação, do valor corrigido dado a essa causa. Então, é interessante como que a lei está dizendo implicitamente para o cidadão, não recorre não, porque se você recorrer, artigo 54, vai ter que fazer o preparo e pagar tudo que você não pagou até agora. E se você, sendo recorrente, for vencido, ainda pagará honorários ao advogado da parte contrária, entre 10% e 20% do valor da condenação, ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Mas eu fiz aqui uma tabela, senhores. Posição processual, recorrente vencido, vai pagar honorários. Mas se o recorrente for o vencedor, não. Recorri contra a sentença nos juizados. Consegui, amém, ganhar na turma recursal. Aí eu não serei condenado a honorários. E em nenhuma hipótese o recorrido será condenado a honorários. Vamos de novo aqui, galera. Vamos de novo aqui. Olha só. O recorrente vencido pagará honorários. O recorrido vencido, por exemplo, o autor está recorrendo da sentença condenatória. O autor ganhou o recurso. O réu, agora condenado pelo acordo da turma recursal, não será condenado a honorários. As despesas será. Eu não fui autor que eu perdi? Sendo autor e tendo perdido, de novo, sendo autor e tendo perdido, eu tive que fazer o preparo. Aí eu ganho o recurso como autor. Vencido, agora eu sou autor vencedor e o réu está condenado a me pagar uma grana.
e também a me repor as despesas, o valor do preparo que eu paguei. Mas como recorrido, ele não será condenado a honorários, porque a lei fala, vamos insistir nesse ponto. Por isso que eu fiz a tabela aqui, tá? Quem será pessoa sujeita a honorários? O recorrente vencido, tá bom? É ele ali que deverá arcar com essa parte. E aí, parágrafo único do artigo 55, execução, tá? Na execução, me diz ali o parágrafo único do artigo 55, senhores, não serão contadas custas, salvo quando reconhecida litigância de má-fé, quando improcedente embargos do devedor, ou se tratar de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor. Nessas hipóteses, na execução, é que nós teremos, portanto, a imposição de custas, ok? Vou parar esse bloco de aula aqui. O próximo a gente vai tratar, será bastante curto, sobre as disposições finais, tá bom?